O dia 28 de outubro de 2025 vai ficar marcado na história do Rio de Janeiro. Uma mega operação, a maior já registrada no estado, transformou os complexos do Alemão e da Penha em verdadeiras zonas de guerra. Milhares de agentes, blindados, helicópteros, um cenário de caos. E no fim do dia, dezenas de mortos, prisões em massa e uma cidade paralisada pelo medo. Mas o que começou como uma operação policial virou um conflito político, jurídico e até internacional. A chamada Operação Contenção tinha um objetivo claro: frear o avanço do Comando Vermelho e prender chefes do crime que comandavam tudo de dentro dos presídios. Mais de 2.500 policiais mobilizados, 90 fuzis apreendidos, meia tonelada de drogas retirada de circulação. Mas também 64 mortos, 81 presos e uma cidade em colapso. Ônibus queimados, ruas bloqueadas, escolas fechadas. Trabalhadores presos em casa, com medo de sair. Só que o caos não ficou no morro. Chegou a política. O governo do estado pediu ajuda das Forças Armadas, mas o governo federal teria negado parte do apoio. E aí, começou o jogo de empurra. De um lado, o Palácio do Planalto dizendo que o pedido veio errado. Do outro, o governo estadual dizendo que foi sabotado. Em poucas horas, a operação virou palco de guerra institucional. E adivinha quem apareceu para resolver tudo? Alexandre de Moraes. Sim, ele mesmo, o homem que já comanda de fake news a prisões políticas, agora decidiu assumir também a segurança pública do Rio. Assim que o caso chegou às suas mãos, Moraes deu 24 horas para a Procuradoria se explicar sobre abusos da operação. Na prática, mandou parar tudo e prestar contas. Mais um despacho, mais um gesto de poder. Um ministro que não vive no Rio, não conhece o cotidiano das comunidades, mas quer decidir como, quando e se a polícia pode agir. Enquanto isso, o povo do Rio fica refém. Em um dia, 71 ônibus queimados, 204 linhas interrompidas, escolas e hospitais fechados. E quem sofre? O trabalhador, o estudante, a mãe de família. Quem não tem segurança particular nem helicóptero para fugir do caos? E o pior, os mesmos ministros que travam operações da polícia vivem cercados por seguranças, pagos com o nosso dinheiro. O STF diz querer proteger direitos humanos, mas o resultado é o oposto: a paralisia do Estado e o avanço do crime. Desde a ADPF das favelas, em 2020, o Supremo passou a controlar até como a polícia pode agir. Na prática, proibiu operações. E quem ocupou o espaço? As facções. O Estado recuou, o crime avançou. E agora, quando tenta reagir, é novamente acusado de abuso. Um ciclo sem fim e funcional para quem lucra com o caos. A pergunta libertária é simples: desde quando o Estado tem interesse real em acabar com a violência? O Estado cria o problema, fracassa em resolvê-lo, e depois usa o próprio fracasso como desculpa para ter mais poder. Esse é o ciclo. Cada vez que o governo intervém, ele alimenta o monstro que diz combater. No Rio, isso fica claro. Operações espetaculares, manchetes, discursos. E depois, tudo volta ao mesmo ponto. Enquanto a toga e a farda brigam, o cidadão continua pagando a conta. Os governantes que hoje posam de duros contra o crime são os mesmos que sustentam o sistema podre com corrupção, cargos e acordos com milícias. O crime e o Estado são só lados diferentes da mesma moeda. Um domina pela força, o outro pela lei, mas os dois vivem do medo. No fim, a verdade é dura. O Estado é a facção mais poderosa do país. Ele controla o território, cobra por proteção, negocia com inimigos e prende quem desafia o sistema. Enquanto isso, o cidadão comum não pode se defender, não pode escolher quem o protege, e vive à mercê de criminosos, oficiais e não oficiais. O que o dia 28 de outubro mostrou é que o Estado não protege
ele administra o caos. E cada nova operação, cada nova decisão do STF, cada novo despacho urgente de Moraes, só reforça a mesma pergunta. Até quando vamos aceitar que 11 pessoas em Brasília decidam o destino de milhões que vivem sob tiroteio? A liberdade não nasce de tribunais. Ela nasce do direito de se defender, de escolher, de viver sem pedir permissão. Porque quando o Estado se torna o dono da sua segurança, ele também se torna o dono da sua vida.